mais um vlog aqui do canal e esse vai ser um vlog muito diferente do que vocês estão acostumadas a ver por aqui, porque vai ser um vlog do meu final de semana sozinha. O Oséias foi viajar com as crianças, ele foi pra Estrela do Norte, Goiás, visitar a avó dele. Quando apareceu a ideia de ir pra lá, eu expliquei pra ele que eu não ia conseguir, que eu tô num momento que eu, especificamente nesse final de semana, eu precisava muito ficar em casa pra poder resolver algumas coisas, enfim. E ao mesmo tempo ele queria muito ir, queria ver a avó dele, a mãe dele também tá lá e tudo, e queria levar as crianças. E aí ele decidiu ir sozinho com as crianças, e assim, eu não me opus, não fiquei chateada, nem ele ficou chateado comigo, tá tudo certo. Então eles foram pra viagem, eles saíram de casa hoje umas 5h30 da manhã mais ou menos, e desde então eu estou sozinha. E eu vou mostrar pra vocês como que vai ser esse final de semana, o que é que eu vou conseguir fazer, enfim, porque nem eu não tô sabendo direito, mas a gente vai conversando. O meu almoço, gente, vai ser isso daqui, ó. Cozinhei 4 ovos, arroz que já tava ali, eu só requentei e piquei esse tomate, porque eu não tenho que fazer comida. Não, meu fogão tá ali intacto, limpíssimo. Eu não quis fazer nada de comida mais elaborada que isso aqui. E pronto, uma aguinha com gás, gelo, limão e um abraço. Já almocei, sentei aqui agora para fazer um cronograma do que eu quero fazer nesse final de semana. Até para ter um final de semana de descanso, a mãe precisa se organizar. Porque se eu deixar aleatório, eu sei que eu não vou fazer tudo que eu gostaria de fazer. E eu quero focar nesse final de semana em descansar. Claro que eu vou tirar momentos de descanso, não vou ficar só trabalhando, mas eu também quero trabalhar em coisas que às vezes é mais difícil eu fazer com as crianças juntos. Então tem algumas coisas para organizar e tudo. E aí eu fiz aqui uma listinha e eu vou compartilhar com vocês, e aí no final do vlog a gente vê o que eu realmente vou conseguir fazer. E assim, gente, é muito engraçado, porque quando a gente tem filho, a gente fala, gente, o que eu fazia com o meu tempo quando eu não tinha filho? Que eu tinha tanto tempo antes e falava que não tinha tempo, e agora com filho eu faço muito mais que antes, enfim. E aí a gente tem que tomar cuidado quando a gente tem esses momentos livres, porque a gente acha que a gente vai conseguir resolver o mundo inteiro, igual eu agora, de sexta a domingo, sozinha em casa. A minha sensação é que eu vou resolver a minha vida, sim, eu vou conseguir limpar cada cantinho da casa, ao mesmo tempo eu vou conseguir descansar e tudo. E não é bem assim. Então eu tô tentando aqui ser mais realista, vou fazer algumas coisas que eu preciso fazer, mas eu também quero aproveitar para dar uma descansada, porque eu tô precisando. Vamos lá, eu coloquei que hoje, sexta, eu vou passar a roupa, que acumulou ali, vou guardar todas as roupas, vou zerar o cesto, vai ficar tudo maravilhoso. Coloquei aqui também que eu vou gravar pro YouTube, eu tô gravando um vlog, mas tem momentos que eu vou sentar com vocês pra gente conversar sobre algumas coisas. Então, eu coloquei aqui também. Coloquei que eu vou organizar 2 gavetas da minha cômoda de madeira. Então, não coloquei que eu vou organizar toda a cômoda. Coloquei pelo menos 2 gavetas. E eu vou estudar pra célula hoje à noite, que eu que vou levar o estudo da célula. E eu preciso sentar ali pra poder ler e estudar certinho. Aí, amanhã de manhã, eu coloquei que eu vou no centro da cidade. Aqui na minha cidade, é cidade pequena. Quando a gente fala que vai no centro, a gente vai na rua que tem a maioria das lojas e tudo, resolver algumas coisas que eu preciso comprar, algumas coisas que eu preciso fazer, enfim. Vou lá amanhã de manhã, vou tentar ir o mais cedo possível. E vou organizar o meu armário branco, que fica ali no meu quarto. À tarde eu quero fazer a unha, assistir o filme de Amor de Redenção. Quem acompanhou os últimos vlogs aí viu que eu li o livro e desde sempre todo mundo tá falando, Amanda, você tem que assistir o filme, você tem que assistir o filme. Se Deus quiser, amanhã eu vou assistir. Vou fazer a unha enquanto eu assisto Amor de Redenção, e eu também quero pelo menos começar a montar uns álbuns de foto das crianças. Eu não vou conseguir fazer tudo, eu tenho certeza, mas pelo menos começar eu quero. E aí eu quero montar tipo um cronogramazinho de dias da semana que eu vou sentar pra montar esses álbuns, porque, sério, eu preciso tirar essa pendência da minha cabeça. Eu tô com as fotos reveladas, com os álbuns, eu só preciso montar e tô enrolando, mas agora vai. E aí eu também vou tirar um momento para sentar, para fazer um cronograma de organização da semana aqui de casa. Eu já tenho, inclusive pode ser que em breve eu traga um vídeo sobre isso com vocês aqui, de como eu me organizo nas tarefas de casa. Mas amanhã eu quero repassar esse cronograma, tudo certinho, e fazer uns roteiros de vídeos também pro Instagram, isso amanhã. No domingo eu quero fazer uma sobremesa para esperar o Oséias com as crianças. E eu quero ler muito, quero dormir, vai ser um dia que eu quero descansar mais. E aí eu vejo o que tiver sobrando aqui dessas coisas,
Apesar, assim, que, gente, eu coloco aqui na lista e eu penso assim, eu vou conseguir fazer tudo. E, às vezes, na prática, eu acabo não conseguindo. Pode ser que eu dou uma postergada, uma procrastinada. Mas, enfim, vamos ver. A minha meta é tentar fazer isso tudo. Aí, no domingo, eu faço uma coisa ou outra que tiver sobrado. Mas eu também quero focar mais ainda em descansar. Graças a Deus, venci as roupas que tinha que passar, guardei as que tinha que guardar. Tem umas que estão lavando ali na máquina, e aí depois eu guardo rapidinho, mas assim, a maioria, 95% tá resolvido. Pensa no alívio. Gente, agora são 2h20 da tarde e eu já vou lanchar. Fiz um cuscuz com ovo aqui, que é o meu lanche da tarde. Normalmente eu lancho assim por volta de 3 a 4 horas da tarde. Só que hoje eu fiz jejum de manhã cedo. Ai, me deu uma fome. 11 horas eu almocei, tipo, 10 horas eu já tava com muita fome. Eu falei, nossa, eu vou adiantar meu almoço. Aí eu almocei 11 horas. Normalmente eu almoço meio-dia pra lá. E aí, gente, rapidinho já me deu fome de novo, assim, 1 hora eu já tava morrendo de fome, mas eu segurei um pouquinho até agora e agora eu já vou lanchar. Eu acho que é por causa da volta pra dieta, sabe? O corpo sente, por alguns dias, sente mais fome e tudo. E aí é muito difícil controlar, e aí eu já vou lanchar logo pra não correr o risco de comer besteira. E é isso, eu já vi que algumas coisas do meu cronograma eu vou ter que mudar. Foi meio que... Não, ele não foi inútil, meu cronograma, porque deu pra eu colocar no papel ali tudo que eu queria fazer, deu um norte bom, só que eu já vi que algumas coisas eu vou ter que reajustar. Enfim, bora lá, vou lanchar aqui, depois eu vou guardar umas compras, estudar pra célula. Eu tô aqui aproveitando também pra poder assistir série, gente. Eu não assisto mais muita série, assim, muito difícil. Uma série que eu tô assistindo, mas tem meses, é The Office. Eu ainda tô na 6ª temporada, eu comecei ano passado. De vez em quando assisto 1, 2 episódios. Aí hoje que eu tô mais sozinha em casa, eu tô aproveitando pra fazer as coisas, assistindo a série. Normalmente eu faço as coisas escutando alguma coisa, mas é podcast e tal, principalmente em português, pra eu conseguir entender melhor. Eu escuto bem inglês, assim, só que eu não consigo me concentrar tanto, sabe? Eu não sou tão boa no inglês, assim, a ponto de deixar uma série em inglês ali por trás e eu sem prestar atenção e entender tudo que tá acontecendo. Modelei alguns hambúrgueres aqui e aproveitei para mostrar para vocês. Gente, isso daqui sempre tem no meu congelador. A gente compra 1 quilo ou mais de patinho moído, que é uma carne mais magra. E aí, gente, eu uso esse modelador de hambúrguer aqui, ó. Você coloca a carne, aí eu aperto. Eu não vou conseguir fazer com uma mão só, mas aí depois é só tirar aqui do molde. E aí eu congelo, aqui, só tirar daqui. E eu congelo isso daqui, que me salva demais em lanches, principalmente à noite. Principalmente à noite a gente come hambúrguer e assim, encaixa na dieta, sabe? Porque aí a gente come a carne, né, do hambúrguer, a gente come um pão de sal ou um pão de hambúrguer, coloca uma saladinha, um ketchupzinho, que não é muito calórico, e pronto, gente. Isso daqui é maravilhoso, sério, ajuda demais na dieta, é uma praticidade enorme. Indico muito também que vocês façam por aí. Olha aqui, mosquito invadindo o meu vídeo. Eu confesso pra vocês que por um momento eu quase esqueci do vlog. Mas assim, não teve nada demais. Eu fiz o estudo, como eu tinha falado pra vocês. Tomei meu banho, coloquei uma roupinha. Agora eu tô aqui fazendo a maquiagem pra ir pra célula. E provavelmente agora vai ser as últimas imagens aqui do vlog do dia de hoje, de sexta-feira. Porque depois da célula eu vou dormir lá na minha mãe. Decidi dormir lá porque eu confesso pra vocês que eu não gosto de dormir sozinha. Eu acho que isso vem muito da minha infância, que eu já tinha medo de dormir sozinha. Foi até minha adolescência, gente. Eu tinha muito medo de dormir sozinha, dei muito trabalho pros meus pais nesse sentido. E aí, até hoje, não sou a maior fã. Até que teve uma vez que eu viajei sozinha, que eu fui pra um hotel e eu tive que dormir sozinha. Eu dormi tranquila, sabe? Mas em casa e tal, principalmente que aqui é casa,
eu acho que eu fico meio assim, então hoje eu vou preferir dormir lá na minha mãe e amanhã eu vejo como é que eu faço. E eu acho que vai ser até legal, sabe? Tem muitos e muitos anos que eu não durmo na casa da minha mãe. Eu acho que depois que eu casei eu nunca mais dormi lá, já são 10 anos. Então vai ser até legal, sabe, ter esse momento. Eu gosto de ter um olhar positivo sobre essas oportunidades que a gente tem. Igual, por exemplo, agora, eu tô com muita saudade das crianças, do Oséias e tudo. Mas eu não vou ficar aqui em casa, gente, chorando, me lamentando. Tô aqui tentando aproveitar ao máximo esse tempo, por mais que eu esteja com saudade deles. E aí eu enxergo esses dias, por exemplo, que ele tá lá com as crianças e tudo, ele já me mandou vídeo, mandou foto. Eles estão muito felizes. Eu vejo esses dias como uma oportunidade que as crianças têm, né, de desfrutarem da presença da família e tudo, brincar. Eles amam esses dias lá. Mas eu também vejo, assim, como uma oportunidade até do Oséias se fortalecer mais como pai. Porque, gente, ele pegou uma super missão, né? De fazer uma viagem de 7 horas sozinho com 3 crianças. Ida, vai ficar lá os 3 dias e depois volta. E, assim, é uma super missão e com certeza vai fortalecer ele como pai. Vai estreitar mais ainda os laços das crianças com ele. Criar boas memórias. Então, eu vejo isso como um lado super positivo. E pra mim aqui, vai ser um momento muito bom também de descansar e tudo. E de fazer coisas como dormir na casa da minha mãe, que é uma coisa que eu não fazia há muitos anos, que eu não faço há muitos anos. E eu tenho certeza que vai ser legal também ter esse momento, relembrar ali um pouquinho como que era dormir na casa dela. Então eu gosto de ter esse olhar positivo sobre as coisas, sabe? Bom dia, gente. Hoje é sábado, agora é mais ou menos 11 horas da manhã. Ontem eu fui pra célula, foi ótimo. Depois eu dormi lá na casa da minha mãe, foi muito bom também, dormi tranquila. Acordei hoje umas 7 horas. E aí eu fui no centro da cidade, aproveitei pra comprar umas coisinhas. Porque aqui, eu falei com vocês ontem, quando eu mostrei minha listinha que eu queria ir no centro da cidade, porque é difícil pra mim ir com as crianças junto, ou ter que deixar as crianças da minha mãe, depois ir, enfim. E aí, lá no centro, quando eu vou, eu gosto de aproveitar pra comprar coisinhas aleatórias que eu tô precisando. Aí eu fui nas lojas pernambucanas, é uma loja que eu costumo encontrar roupas pra mim, um preço bom. Fui também procurar um tênis pra eu fazer musculação, mas eu não encontrei, mas eu pesquisando na internet que eu acho que eu vou comprar. E aí acabei deixando de lado a questão de comprar presentes realmente mesmo. Fui no mercado, eu ia até fazer umas ceninhas pra vocês, mas acabei esquecendo. E assim, gente, a minha manhã toda ficou em função disso. Eu confesso que eu não gostaria. Mas enfim, tomou mais tempo do que eu tava esperando, mas as comprinhas que eu fiz também valeram a pena. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. E aí, sobre esse final de semana sozinha, né, o que eu decidi? Eu tinha feito uma lista lá com várias coisas que eu queria organizar. Falei pra você, gente, aquela lista lá ficou fictícia, sabe? Porque acaba que no fim eu acho que eu não vou fazer muita coisa do que eu coloquei ali. Mas foi bom pra dar um norte. Eu decidi, gente, que eu vou focar mais em descansar nesse final de semana mesmo. Eu tinha já pensado que o meu foco principal ia ser descansar e eu tinha colocado outras coisas que eu queria fazer. Mas eu vou diminuir essas coisas que eu queria fazer mais ainda, vou focar mais no descanso. Hoje eu vou fazer minha unha, vou assistir filme, vou ficar mais tranquila mesmo. Eu quero gravar um vídeo à tarde, porque isso vai me adiantar muito aqui no YouTube. Eu quero gravar o vídeo que vai sair na outra semana, esse daqui vai sair essa semana. E eu já quero gravar o vídeo da outra semana, que vai ser muito bom, vai me dar uma folga muito boa. Então, eu quero fazer isso hoje à tarde. É uma coisa que é relacionada a trabalho, mas ao mesmo tempo vai ser um descanso pra mim ter essa folga aí, né, esse conteúdo pronto com antecedência no YouTube. Agora eu vou mostrar as comprinhas pra vocês ali, mas eu também vou fazer meu exercício do dia, porque no desafio do Gym Rats que eu tô participando, acho que eu não comentei nesse vlog, né, mas eu comentei no último. Tô participando do desafio do Gym Rats com as minhas amigas, e aí eu preciso treinar 6 vezes na semana. Então hoje eu também vou treinar. Vou treinar agora, depois eu vou almoçar e vamos viver no dia aí. Deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu comprei. Vamos lá. Tudo da Pernambucanas. Comprei esse vestido. Gente, uma curiosidade sobre mim. Eu tenho dificuldade em encontrar roupa por vários motivos. Encontrar uma modelagem que fique bem em mim. Eu não gosto de roupa muito decotada. Inclusive, esse vestido aqui, ele tem um decote. Aí eu coloco uma blusinha por baixo pra não aparecer tanto decote. Não gosto de roupa muito colada. Depois da gravidez, eu tenho diástase, então eu fiquei com uma barriguinha considerável. Por mais que eu emagreça, essa barriguinha continua aqui.
Então também tem que cuidar disso. Não gosto de roupa curta. Enfim, e aí quando eu vou comprar, eu acabo não achando tanto. Até que a Pernambucanas é uma loja que eu costumo encontrar. E aí quando eu acho boas peças, aí eu compro, sabe? Pra poder ir... Senão chega aquele momento que eu olho pro meu guarda-roupa e realmente não tem roupa. E eu não sou aquela que tem 1 milhão de roupa e fala que não tem roupa. Não, realmente... Chega um momento que se eu não comprar, eu fico com pouquíssimas roupas. Então, eu acabo comprando quando eu encontro boas peças e tudo. Aí, eu achei esse vestido lá, que eu achei bem bonito. Só que ele tá com um rasgo aqui atrás, ó. E aí, eu vou ter que mandar arrumar. Ele é tamanho 40. Lá na Pernambucanas, eu acho a forma deles pequena. Então, assim... peça 46, às vezes eu compro peça 46 lá, gente, mas assim, no geral, eu no visto tamanho 40. Esse vestido aqui é tamanho 40, mas ele tá rasgado, não encontrei outro tamanho 40 pra pegar e que não estivesse rasgado, e aí eu mostrei pra eles da loja e eles me deram um desconto, deu 15% de desconto, ele era 150, saiu por 135. Eu achei que valeu a pena, agora é só dar uma costuradinha aqui atrás, porque essa costura aqui não vai prejudicar o vestido não, sabe? Não é uma costura que vai deixar feio e tal, é bem simples de fazer, aí eu achei que valeu a pena. Também comprei esse shortinho aqui, ó, na verdade é um shortão, uma bermuda. Eu produzo conteúdo pro Instagram já tem bastante tempo, e aí sempre que eu apareço com os meus bermudas, meus shorts, que é tudo mais ou menos nesse estilo aqui, as pessoas perguntam muito de onde é. E é a maioria das lojas pernambucanas. Peraí que caiu. Eu acabo comprando lá, eu acho, essas modelagens assim, que é um tipo de short mais compridinho, um pouco mais folgadinho, mas que também tem essa cara de roupa mais arrumadinha. E aí, o que é a questão desse short? Ele ficou muito grande. Esse aqui é tamanho 46. Ele ficou muito grande e ele é um pouco transparente. Mas eu já sei, gente, a maioria das roupas hoje em dia são transparentes mesmo. E aí eu sempre uso shortinho por baixo nas minhas roupas, vestido, short mais frouxo, até porque eu gosto, porque dá uma sustentação ali na pele. E aí também não fica transparente, né? Eu vou deixar o link aqui dos shortinhos que eu costumo usar por baixo. E, então isso pra mim não é um problema. E aí eu também vou mandar apertar, porque, gente, valeu muito a pena. Ele saiu R$60. Um short desse aqui, esse short tava perdido na arara em meio a outras peças e eu fui futricando assim e achei. Só tinha ele, eu não achei mais nenhum outro. Eu acho que era tipo um valor promocional, sabe? E aí ele saiu por R$60. Ele poderia facilmente estar numa loja assim por 120, por aí. Então eu achei que foi um ótimo achado e comprei. Também estou necessitada de blusinhas. Tô tendo pouca blusa, sabe? E aí eu queria também umas que não fossem pretas, porque eu acabo comprando muita roupa preta. Aí eu comprei essa daqui, roxinha, esse vinho, na verdade, que tá na minha cartela de cores, que é inverno profundo. E esse daqui também tá na minha cartela, essa blusa verde. Eu pensei que era uma blusinha normal, mas ela tem um caimento assim meio canoa, que eu achei bem bonitinho, diferente. E aí eu também comprei. Essa custou R$49 e essa vinho custou R$39,99, R$40. Também comprei 3 calças pra Olivia. Aqui em casa é assim, a Ana usa as roupas da Olivia, então o meu foco principal é comprar roupas pra Olivia, principalmente que ela tá numa fase de perder roupa muito rápido. Eu vejo que o Otto, ele já entrou numa certa estabilidade ali na idade dele, que ele cresce muito, mas não tanto quanto eles crescem quando eles são menores, sabe? E aí, agora nessa época de frio, a Olivia tá precisando de calça, eu comprei essas 3, achei tão bonitinha. Eu comprei essa preta, essa daqui que é rosa, aí esses detalhes, espera que tá estourando aqui, esses detalhes são em brilhinho, sabe? Acho que ela vai amar. E essa daqui é uma calça de borboleta também, os detalhes de brilhinho são calças mais arrumadinhas, assim, se a gente for sair. E foram essas as minhas comprinhas. Deixa eu ir fazer minha bike agora. Uma das coisas que eu mais gosto de ter a bike em casa, eu tô aqui conversando tranquila porque eu acabei de começar, tá? Daqui a pouco eu vou ficar suadinha. Mas uma das coisas que eu mais gosto é que eu não preciso me preocupar com o que vestir. Eu simplesmente pego qualquer roupa que tiver, ou sei lá, quantas vezes eu já treinei de pijama, gente. Acordei, vim aqui pra bike e fui fazer o cardio. Então eu amo essa possibilidade. Inclusive, eu tô aqui pedalando de rasteirinha, porque eu não quis calçar um tênis, meu chinelo, não sei onde que tá, peguei a rasteirinha mesmo e se embora.
tarde toda se passou, tive uma tarde aí bem de menininha fazendo as unhas. Eu fiz as unhas do pé enquanto eu assisti o filme Amor de Redenção e fiz as unhas à mão enquanto eu gravava o vídeo que vai ao ar no canal depois desse aqui. Eu assisti o filme, gente, Amor de Redenção. Vocês lembram que eu li o livro? Eu falei com vocês aqui nos últimos vlogs. Gostei muito do livro, aí vocês falaram que eu também tinha que assistir o filme. Assisti o filme hoje, muito linda, gostei da caracterização, gostei da forma que eles resumiram a história, porque não adianta, né, a história vai ser bem mais resumida. Senti falta de uma coisa ou outra, mas eu fiquei pensando, gente, não tinha como eles fazerem um filme maior do que esse, né, então eles exploraram o que deu pra explorar. Eu só tenho uma ressalva, eu não gosto de filmes com hot, que são os filmes que tem cenas de relações e tudo. Não é algo que eu assisto, e quando eu vou ver um filme, é difícil hoje em dia não ter, né, um filme que não tem nada assim. Mas quando eu tô vendo um filme que tem, eu pulo. E esse filme, eu fiquei na dúvida antes de assistir como é que eles iam fazer as cenas. Porque O Amor de Redenção é um livro que conta a história de uma prostituta, é um livro inspirado na história de Oséias da Bíblia. E no livro eu achei que a Francine descreveu bem as cenas assim, sem ficar com aquele teor de hot no livro, sabe? Eu achei que a forma que ela descreveu as cenas foram bem discretas. E no filme eu fiquei na dúvida como que eles fariam isso. E não é um filme que tem muito hot, tá, gente? Não pensem. Só tem duas cenas. A primeira cena eu achei que foi um pouquinho desnecessária. Acho que eles podiam ter cortado um pouco ela. Mas, enfim, não é nada assim de explícito, oh meu Deus, não. E a segunda eu achei que foi ok. Então, assim, o filme não se resume a isso, tá? Só tô deixando essa ressalva caso vocês vão assistir por aí, vendo que eu falei aqui que é um filme legal, né? Mas vale a pena assistir, a classificação indicativa é de 16 anos, então, por favor, não deixem crianças assistir, porque é uma história bem forte ali da vida dessa prostituta. Agora, gente, eu vou fazer iogurte natural, e é uma coisa que sempre me perguntam, então tem que ter um vídeo aqui do canal como que eu faço iogurte natural. Vamos lá. Para fazer o iogurte natural, você vai precisar de iogurte natural. Porque o que é a ideia? Não é que nós vamos fazer iogurte natural. Nós vamos multiplicar o iogurte. Porque eu vou pegar esse aqui, vou misturar com outras coisas e aí vai virar um montão de iogurte. Você vai pegar esses iogurtes de 2 ingredientes, pode ser qualquer marca. Esse aqui é a Nestlé. Eu acho que a minha marca favorita é Itambé, mas quase não tem Itambé quando eu vou no mercado. Então eu vou de Nestlé mesmo, mas assim, gente, isso daqui não faz muita diferença não. Eles basicamente têm mais ou menos os mesmos sabores. Então, uma caixinha dessa. Eu gosto de colocar umas 5 colheres de leite em pó. Não precisa ser leite ninho, vou colocar o leite ninho, que é o que eu tenho aqui. Eu sinto que o leite em pó ajuda a deixar mais cremoso o iogurte. E também vou colocar 2 litros de leite. Tô colocando dessa marca aqui também, mas pode ser qualquer marca. Eu gosto dessa marca porque o único ingrediente que tem é leite integral. Então, não é aqueles leites que tem um monte de ingredientes, sabe? Aí eu vou colocar os 2 litros aqui. Interrompemos a programação para fazer uma correção, porque aparentemente a Amanda do passado estava louca. Eu esqueci completamente que tinha que esquentar o leite. E esse negócio de fazer as coisas enquanto conversa no vídeo do YouTube não é fácil, tô aprendendo. Mas é o seguinte, antes de colocar o leite nessa mistura de iogurte com leite em pó, você vai levar pro fogo e deixar aquecer um pouquinho até você conseguir colocar o dedo mindinho e deixar lá dentro por mais ou menos 20 segundos. É só pra amornar. Aí só depois você junta com os outros ingredientes e finaliza. Só queria dizer que independente disso, o meu iogurte funcionou, tá? O melhor jeito é aquecendo o leite mesmo. Os meninos amam iogurte natural, aí eu tô fazendo que amanhã eles chegam, né? E aí na segunda, provavelmente no café da manhã, eles já vão ter um iogurtezinho aqui que eles são apaixonados. E assim, gente, você fazer em casa fica muito mais em conta. Então vale a pena, sabe? Pronto, ó, tá aqui. Eu tinha que ter feito uma coisa que eu esqueci, gente. Eu gosto de colocar o leite em pó com um pouquinho de leite pra misturar, dissolver primeiro, pra não ficar empelotado, sabe? Só depois colocar o restante. Mas eu esqueci. Aí agora, o que que a gente faz? Tampar essa vasilha. Gente, pode ser uma panela, uma marinex de vidro, qualquer vasilha que você tiver aí que dê pra ficar bem vedado. E eu vou deixar aqui no micro-ondas por no mínimo 8 horas. Eu gosto de deixar pelo menos 12, mas às vezes até mais que isso é bom pra ficar mais cremoso. Você tem que colocar o iogurte num lugar bem vedado, escurinho, mais quentinho. Então você pode colocar dentro do forno ou dentro de alguma parte do seu armário. O lugar que eu mais gosto de colocar aqui é no micro-ondas. Lugares mais frios é mais difícil de fermentar, então às vezes você pode enrolar ali nos panos, enrolar a vasilha nos panos para ficar mais quentinho ainda.
para poder ajudar, enfim, deixa fermentar aí, eu gosto de deixar pelo menos 12 horas e pronto, só consumir. Se você quiser que ele fique mais cremoso, aí você vai ter que coar ele. Aí você pode colocar um pano de prato dentro de uma vasilha, coar, enfim. Deixar na geladeira algumas horas pra ele coar, porque não é um negócio que você vai coar rápido. Aí ele vai ficar com aquela textura bem cremosona, sabe? Mas aqui, como é pra gente comer no dia a dia e tudo, as crianças gostam muito da textura que fica, então eu não faço essa parte. Coloquei uma batatinha pra assar ali na airfryer, fiz uma saladinha que daqui a pouco a minha amiga vai chegar. A gente vai ter uma noite de garotas aqui, convidei ela pra vir aqui pra casa. E a gente vai comer, vai conversar, enfim, vai ser muito legal. E nós duas estamos de dieta, estamos no desafio do Jim Reds. Então hoje a gente já fez refeição livre, eu fiz refeição livre ontem na célula, ela também fez refeição livre ontem. Então hoje não vai dar pra fazer refeição livre, não vai dar pra ser um rolê comendo besteirinha e tal. Então a gente vai comer salada, batata assada e churrasquinho. Oi, gente, hoje já é domingo, agora é mais ou menos meio-dia. Ontem a minha amiga veio aqui pra casa, a gente pintou Bobbie Goods, comemos uma saladinha, um churrasquinho, foi uma delícia. E aí depois eu fui dormir na casa da minha mãe de novo. E hoje de manhã eu fui pra igreja, a gente foi pra igreja, teve Santa Ceia, saí do culto, passei no mercado, comprei umas coisinhas que estavam faltando. E agora eu vou almoçar. Meus planos pra essa tarde agora são almoçar. Eu preciso treinar, porque lá no desafio a gente tem que fazer 6 dias de treino por semana. E eu não fiz na segunda-feira, vou ter que fazer um treino hoje de pelo menos 20 minutos. Eu quero fazer uma torta de abacaxi, porque o Osés me pediu esses dias, e aí eu vou tentar deixar pronta até eles chegarem. E aí à noite eu tô pensando em fazer hambúrguer, que as crianças amam. Eu também, o Osés também, então acho que vai ser uma jantinha, vai ser hambúrguer e de sobremesa a torta. E aí eu queria muito tirar uma sonequinha hoje à tarde e assistir um filme. Não sei se eu vou conseguir, mas vamos ver como vai ser. Uma pausa para admirar o quanto a minha casa tá arrumada. Aquele filtro aberto ali é realidade, gente. Mas assim, tá tudo muito organizado, o chão super limpo. Se as crianças e o Osé estivessem aqui em casa, gente, hoje já ia estar tudo bagunçado, com brinquedo espalhado e a casa suja, enfim. Mas olha isso aqui agora, que tô só eu. Tudo muito organizado, é até estranho. É claro que eu prefiro a bagunça. É claro que eu prefiro as crianças aqui, com a bagunça que eles fazem e tudo. Mas, já que eu tô tendo essa oportunidade de aproveitar esses dias com a casa toda organizadinha, vamos aproveitar. Agora são 8 horas da noite, estou finalizando o domingo por aqui. De tarde eu aproveitei, tirei uma sonequinha, depois assisti filme, assisti O Diabo Veste Prada. Inclusive o 2 tá em cartaz nos cinemas agora, mas infelizmente eu não vou conseguir assistir, então assisti o 1 pra matar a saudade. Foi muito bom ter esse tempo descansando. Agora à noite eu treinei, porque eu tô no desafio, eu precisava treinar hoje. E agora tem uma comidinha me esperando lá na cozinha, mas antes eu queria conversar um pouquinho com vocês. Primeiro, gente, vocês acreditam que o Osés e as crianças não vão chegar hoje? Eles chegaram a sair de lá da casa da avó dele depois do almoço, me falou que tava vindo e tudo. Só que aí pouco tempo depois que ele pegou a estrada, o carro estragou. Teve que chamar o guincho. E aí teve que voltar com as crianças pra fazenda. O Oséias ficou lá com o carro esperando o guincho e eles só vão conseguir voltar amanhã de manhã. Aí eu fiquei bem triste com isso, tava preparando pra receber eles hoje, sabe? Até o psicológico já tava pensando, eles vão chegar hoje, tava super animada. E aí vai ser mais um dia com saudade das minhas crianças e do meu marido, mas faz parte. Antes de encerrar esse vlog, eu queria conversar sobre 3 coisas com vocês que eu tava refletindo nesse final de semana. A primeira coisa é como a gente precisa planejar o nosso descanso diário. Eu tô aqui nesse final de semana sozinha e assim, gente, eu acho que é um sonho de toda mãe. Quando você tá, assim, uns dias muito cansativos, exaustivos, porque tem tantas as demandas. Porque assim, gente, a gente ama os nossos filhos, a gente ama nosso marido, ama nossa casa, ama nossa profissão. Mas na hora que você tem que fazer tudo, administrar tudo e aí
vem imprevistos e tudo, às vezes a gente fica muito cansada, muito exausta. Então, nesses momentos a gente pensa assim, nossa, eu só queria poder descansar umas horinhas e tudo. E realmente é super válido se a gente puder fazer isso. Eu mesmo estou aqui aproveitando, tive uma oportunidade, surgiu aqui. E eu tô aqui aproveitando, né? Mas o nosso descanso não pode depender desses momentos, sabe? Não pode depender de um momento que alguém vai ficar com as crianças pra gente, ou de um momento em que a gente vai poder fazer uma viagem só com o marido. A gente não pode depender desses momentos, porque esses momentos são raros. Igual, por exemplo, eu já viajei sozinha com o marido, mas em 5 anos que nós somos pais, isso só aconteceu 2 vezes. Já tive momentos de descanso, assim, de às vezes viajar sozinha e tal, mas isso acontece poucas vezes em momentos pontuais. Se a gente for basear os nossos momentos de descanso só nesses momentos em que a gente tem ajuda ou que a gente pode fazer alguma coisa sozinha, a gente não vai descansar nunca. Então, a gente precisa programar o nosso descanso diário, não negligenciem isso, porque se você não descansa nunca, você pode até ir funcionando bem por algumas semanas, mas chega uma hora que a conta chega. Nós somos chamadas a trabalhar e a descansar também. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que o Senhor também nos chama ao descanso. Então, assim, a minha sugestão para vocês é tirem um momento de descanso todos os dias. Aqui eu gosto muito de tirar uns minutinhos na soneca das meninas e também no sono noturno. As crianças dormem cedo e isso ajuda muito para eu ter esse tempo para descansar um pouco. E aí eu tenho o meu lema de fazer o máximo possível de coisas enquanto as crianças estão acordadas. Porque quando elas dormem, eu vou fazer aquelas coisas que eu tenho mais dificuldade de fazer com elas junto. E uma delas é descansar, trabalhar também, mas descansar também. Então eu tiro uns minutinhos ali para descansar. Então a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre nos programar para ter um descanso diário. E assim, você pode até pensar, Amanda, como que eu vou descansar? As louças estão me esperando, as roupas para dobrar estão me esperando. Gente, o Senhor nos entregou a nossa missão, que tem várias demandas dentro dela, e o Senhor nos entregou para nós administrarmos. Então, administrar não é só escolher o dia que vai fazer, o jeito que vai fazer, é escolher também quando você vai deixar aquela tarefa de lado, aquela tarefa em pausa, para você conseguir descansar. Porque você precisa recarregar para você conseguir produzir e não surtar em algum momento de tão cansada que você tá. Até porque, gente, agora o descanso nesse final de semana vai ser ótimo. Mas assim, no decorrer dos dias eu vou cansar de novo, porque o nosso corpo é assim. Por exemplo, todos os dias você tem que dormir, não tem? Todos os dias você tem que escovar os dentes, todos os dias você tem que comer. Assim também, todos os dias você precisa descansar. Então, não dá pra gente colocar todas as nossas fichas nesses momentos. Segunda coisa, quando você tiver a oportunidade de ficar sozinha para tirar um tempo para você e tudo, gente, não foca em ficar fazendo 1000 coisas pela casa, sério. Tenta descansar também. Igual, por exemplo, esse final de semana. Às vezes você pode pensar, se eu tivesse um final de semana livre, eu ia resolver tudo. Eu ia tirar a teia de aranha do teto, eu ia arrumar todas as gavetas, todos os armários, ia ficar tudo um brinco. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, não é com alguns dias que você vai conseguir limpar todos os cantinhos da sua casa e vai ficar tudo resolvido. Eu, por exemplo, se eu fosse tentar fazer algo parecido agora nesses 3 dias, eu ia ter que ficar trabalhando sem parar e eu não ia descansar, eu não ia aproveitar esse tempo precioso pra descansar também, sabe? Então eu fiz algumas coisas sim, eu trabalhei em algumas coisas aqui em casa, tô gravando vídeo pro YouTube, né, que me adiantou muito, que foi muito bom também eu ter gravado, mas eu também descansei muito. Então eu fui pra igreja, descansei, fiz um rolê com a minha amiga aqui ontem, sabe? Descansei. E aí, o que eu quero dizer? Não pensando só se você tiver um final de semana sozinha, né? Porque a gente sabe que isso é raridade. Mas assim, até diariamente também. As crianças dormiram, você teve a oportunidade de descansar, ou seu marido ficou com as crianças, teve a oportunidade de descansar. Aproveita pra descansar. Tira, se você tem 1 hora ali, tranquila, tira pelo menos 20 minutos para descansar e 40 minutos para trabalhar em alguma coisa. Final de semana é outro momento que eu gosto também de descansar, é no domingo, eu tiro o domingo para descansar. E eu foco nisso, descanso, eu não vou ficar trabalhando igual eu fazia antes, gente, domingo eu ficava editando vídeo, gravando vídeo, limpando a casa, organizando armário que eu não conseguia organizar durante a semana. Só que aí, o que eu percebia? Que não adiantava, eu podia até pensar que eu ia zerar o serviço da casa, mas daí, alguns dias, já ia estar lá de novo para eu fazer. Por isso que a gente precisa desses ciclos de descanso. O ciclo da bagunça nunca termina, então você tem que inserir uma pausa de descanso nesse ciclo, porque senão você nunca vai poder descansar pensando assim, eu fiz tudo que eu precisava fazer. Não é isso, eu fiz tudo que eu precisava fazer, não existe esse momento. O amanhã tá aí pra gente fazer aquilo que não deu pra fazer. Então, nesse final de semana, que eu tinha feito uma lista com várias coisas que eu queria fazer, que eu até compartilhei com vocês, gente, várias coisas eu não fiz. Por exemplo, mexer no álbum das crianças.
eu não fiz. Também não fiz cronograma da semana, mas assim, eu tenho um cronograma aqui que vai dar pra viver essa semana. Enfim, eu não fiz várias coisinhas, mas aí o que eu tava pensando? Gente, não adianta eu querer resolver tudo em um dia só. O que nós vamos fazer? Dissolver essas tarefas ao longo dos dias. Todos os dias você faz um pouquinho. Todos os dias, ó, amanhã, segunda, você vai arrumar uma gaveta. Por exemplo, eu tenho aqui a minha cômoda, que eu tô precisando arrumar umas 2, 3 gavetas. Eu posso separar uma gaveta por dia, por exemplo. E aí, assim, 20 minutos em cada gaveta, se tiver que destralhar muita coisa e tudo, pronto. Dividir essas coisas pra gente fazer diariamente. Não ficar esperando o dia perfeito que alguém vai cuidar das crianças e a gente vai conseguir fazer tudo. Porque você não vai dar tempo de fazer tudo de uma vez. E você pode aproveitar esse tempo também para descansar. Então, primeira coisa, administrar o descanso diário. Segunda coisa, quando você tiver um tempinho para descansar, descansa e não foca só em trabalhar. E terceira coisa é deixar o pai ser pai. Quando a gente deixa o pai ser pai, a nossa maternidade fica muito mais leve. Eu tô falando pra você que acha que tem que controlar tudo, que acha que seu marido não faz nada direito e tudo. Gente, delega um pouco mais, sabe? A gente sempre fez isso aqui em casa, desde que o Otto nasceu. O Oséias, ele sempre trabalhou o dia todo, acho que a realidade é a maioria de vocês, e a maior parte do tempo as crianças ficam comigo. Quando ele tava em casa, eu ia delegando coisas pra ele fazer, gente, de forma super leve. Por exemplo, o banho, desde os primeiros dias de vida do Otto, foi ele que deu. E ficou essa missão pra ele até hoje, é ele que dá o banho em todas as crianças. Cortar a unha também, é ele que corta a unha. Eu nem sei, gente, que dia que ele corta a unha das crianças, ele que corta. Não é uma coisa que eu fico me preocupando, nós tem que cortar a unha das crianças, porque já é uma tarefa dele. Normalmente ele que coloca pra dormir também, ele que lê a história na hora de dormir. E isso vai ajudando também o pai a fortalecer o vínculo com as crianças, se ver capaz de cuidar das crianças. Então, pra você ver, hoje, esse final de semana só tá acontecendo por causa disso, porque o Oséias, ele tem confiança nele mesmo, a ponto de pensar assim, não, eu consigo viajar por 7 horas com os meus 3 filhos, passar o final de semana lá e voltar sem a ajuda de outra pessoa. E assim, se eu fosse uma mãe cri-cri, que não deixasse o pai ser pai, às vezes eu nem ia deixar ele ter ido, ia ficar falando mil coisas, falar, você não vai conseguir, não vai dar certo e tudo. Mas não, gente, na hora que ele decidiu que ele queria ir mesmo, eu não fiquei colocando empecilho, colocando defeito nem nada, eu só apoiei como eu pude. Tipo, preparei lanche pra ele levar, brinquedos, livros, fiz as malas, arrumei tudo o máximo possível que eu consegui. Dei uma recomendação ou outra por causa do desfraude da Ana. Também o sono da Ana, que ela é menor e sente um pouco mais quando sai da rotina. Dei só umas dicas ou outras e pronto. Ele foi, eu sei que ele não vai fazer as coisas como eu faria, ele não faz as coisas do jeito que eu faço, mas tá tudo bem, gente. Se não tô colocando a vida do nosso filho em risco, se não é um problema grave moralmente, gente, deixa o pai ser pai. Então começa aos poucos delegando, escolhe uma tarefa ou outra que você veja que dá pra ele fazer, se o seu marido não participa ali dos cuidados com seus filhos, que isso é muito importante até pro fortalecimento do vínculo entre pai e filho. E só vai, sabe? Ai, Amanda, mas meu marido não consegue ficar com os meus filhos pra eu ir num rolê com as amigas. Gente, o que você vai fazer? Você vai preparar tudo, você vai deixar suas crianças. Vai falar assim, amor, eu estou saindo para um rolê com as amigas, fique com as crianças. E aí ele vai cuidar delas e vai ver que todo mundo sobreviveu. E isso vai acontecer 1, 2, 3 vezes. Ele vai ver que ele consegue fazer isso, que isso te faz bem. E ele vai ter confiança para fazer sempre que precisar. É claro, gente, que cada família é de uma forma, cada marido tem um perfil. Mas se você deseja que o seu marido tenha algum tipo de atitude, que você sabe que vai te ajudar, que é uma atitude que seria legal que ele tivesse, não desiste não. Vai tentando, vai criando estratégias, vai conversando, que você vai conseguindo conquistar, você vai conseguindo trazer ele pra perto pra poder te apoiar um pouco mais nisso, não só porque te apoia, porque vai deixar sua maternidade mais leve, mas também pra aproximar ele dos próprios filhos, sabe? Ser pai não é só trabalhar e prover o dinheiro pra dentro de casa, mas também conviver com as crianças ali dentro da possibilidade, porque, como eu disse, eu entendo que a maioria dos pais passa a maior parte do tempo fora de casa, que é o que acontece aqui, mas quando chega em casa, convive, cuida. Então eu acredito muito nisso e isso também me ajuda a ter uma maternidade mais leve. Então,
programem para ter sempre descanso diários, vocês. Não usem o tempo de descanso só para trabalhar em casa, seja profissionalmente. E terceiro, deixem o pai ser pai. Isso daí faz toda a diferença. E é isso, gente. Esse vlog vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Não esquece de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Muito obrigada pelo carinho de vocês e até o próximo vídeo.